O Governo decidiu realizar na passada segunda-feira uma reunião especial do Conselho de Ministros para falar das perspectivas financeiras para o pós-2020 ou pós-2020, aquilo que nós em linguagem corrente conhecemos como os fundos comunitários ou os fundos europeus, e o PSD já teve a ocasião de o dizer, congratula-se por o Governo avançar nesta discussão, já que não é cedo para iniciar. Na verdade, esta discussão na Europa vai já bastante adiantada e, portanto, já vamos mais do que a tempo de avançar. O quadro que hoje temos em vigor, os fundos comunitários que hoje existem, é um quadro que está em vigor desde 2014 e que vai até 2020 e que resulta de uma negociação muito bem feita pelo Governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que mobilizou vontades entre os nossos parceiros europeus para, em especial, que não houvesse redução dos fundos da coesão. Como sabem, é uma matéria extraordinariamente importante para Portugal, que não haja redução nesta dimensão dos fundos comunitários que pretendem aproximar os graus de desenvolvimento dos diferentes países da União Europeia. Aquilo que se exige do atual Governo é que faça uma negociação pelo menos tão boa como a que foi feita pelo Governo anterior e que tenha a mesma capacidade de mobilizar vontades, de encontrar apoios, de fazer as necessárias pressões para que o resultado seja também positivo para o país para os anos que se seguirão a 2020. Sabemos que estas negociações serão exigentes, porque sabemos também como foram exigentes as negociações que foram feitas para o quadro que atualmente está em vigor, até porque, contrariamente ao que se possa pensar, não é obrigatório que mesmo a eventual saída do Reino Unido venha a resultar numa redução do envelope financeiro global. Os tratados permitem que o montante afeto a estes fundos europeus vá até 1,23% do PIB. Neste momento está em 1%, mas é possível, no âmbito dos tratados, ir mais longe e, portanto, não podemos dar como adquirido de que haverá uma redução ou do envelope financeiro global ou do envelope financeiro para Portugal. Como digo, aquilo que se exige do Governo é que faça o seu papel e lute para que Portugal não seja prejudicado naquilo que serão os fundos a partir de 2020. Aquilo que se fala agora, ou no momento em que se fala agora do que será este conjunto de projetos e de investimentos para depois de 2020, é algo que não faz sentido sem que, neste momento, saibamos que a informação seja dada ao Parlamento e ao país sobre a execução do atual quadro de fundos europeus. O atual quadro de fundos europeus tem um conjunto de investimentos muito importantes. Não é só sobre infraestruturas, naturalmente, mas nas infraestruturas, por exemplo, encontramos casos que são conhecidos, como a ligação ferroviária entre o Porto de Sines e a fronteira de Espanha em bitola europeia, que é um projeto fundamental para a promoção do nosso Porto de Sines e para melhorar a competitividade das nossas exportações. Mas há também um conjunto muito vasto de investimentos rodoviários de proximidade. Para terem uma ideia do que é que estou a falar, temos às vezes uma empresa que está a escassos quilómetros de uma autoestrada, mas as ligações entre a empresa e a autoestrada não têm condições, não permitem que as empresas consigam escoar a sua produção com a competitividade que seria exigida. Esse conjunto de investimentos foi deixado calendarizado, programado para ser executado dentro do quadro que está hoje em vigor e cuja execução pode ir até ao ano de 2022. Só que, de facto, este Governo, que está em funções há 2 anos, não avança com estes projetos. Perdeu-se tempo, parte dele que já é irrecuperável, e nós não podemos correr o risco de deixar a discussão sobre os fundos europeus ficar pelos lugares comuns ou por generalidades sem concretização. Para que possamos discutir adequadamente o que é que vai acontecer depois de 2020, nós precisamos que o Governo responda claramente a uma pergunta que é: vai ou não vai executar, dentro do atual quadro, as obras que estavam programadas, calendarizadas, com financiamento atribuído, consensualizadas para serem executadas agora. Deviam estar já agora no terreno a avançar em termos de execução física. Nós sabemos porque é que os investimentos não avançaram. O Governo fez opções políticas no Orçamento de 2016, também no Orçamento de 2017, que passaram por sacrificar o investimento público
porque optaram por cumprir a meta do déficit, isso nós achamos bem, já o dissemos, mas fazer outras opções políticas. O que é grave e é sério é que essas opções não sejam assumidas e isso torna a discussão difícil e, sobretudo, torna a discussão pouco séria. Nós precisamos, para discutir o que é que queremos fazer depois de 2020, que o Governo esclareça o que é que está a fazer e o que é que vai fazer até 2020. Não é razoável pretender saber o que é que queremos para depois, se não soubermos o que é que vamos ter na altura em que essas questões se colocarem. E, portanto, o apelo que fazemos é que haja transparência, que haja frontalidade e clareza nas opções políticas. O Governo tem legitimidade para fazer estas opções, mas não tem legitimidade para as pretender ocultar e para não dar a informação que é necessária. E, portanto, não queremos correr o risco de vir a iniciar-se uma discussão pública sobre supostos investimentos que serão muito importantes para o futuro, para virmos a descobrir que, afinal, os grandes investimentos importantes para o futuro eram aqueles que, quando o futuro chegasse, já deviam cá estar, sobretudo porque contribuiriam para que o nosso futuro fosse muito melhor. Muito obrigada. Não vai contar com o PSD para a discussão do pós-2020, como hoje apelou António Costa ao falar de um amplo debate no seio do Parlamento? O Partido Socialista, ou qualquer governo de Portugal, pode sempre contar com o PSD para a discussão das decisões importantes para o futuro. Por definição, nós temos uma enorme preocupação com o futuro, que, aliás, expressamos todos os dias. O que nós dizemos é que essa discussão para o futuro, para que seja uma discussão que tenha interesse para os portugueses e que tenha consequências com relevo, é uma discussão que tem de partir de um conjunto de informação que seja conhecida e de uma assunção clara daquelas que são as opções. Depois podemos concordar ou discordar, nós não concordamos nem discordamos em abstrato. Temos manifestamente essa abertura para a discussão, mas no essencial o que dizemos é que para fazermos a discussão para o futuro temos que saber, quando chegar a 2020, onde é que estamos. A atual legislatura acaba em 2019. O que quer que seja que tenhamos em 2020 resulta das decisões ou que o Governo já tomou e não comunicou, ou que está a tomar, ou que irá tomar. Para nós sabermos o que é que queremos depois de 2020, temos de saber o que é que vamos ter em 2020. Senão a discussão nem sequer faz sentido, a menos que fiquemos pelas generalidades. Todos queremos que o país se desenvolva, todos queremos que o país cresça, com certeza, estamos todos de acordo com isso. Mas os consensos pressupõem algo mais e precisamos de saber, de facto, o que é que o Governo vai fazer, que compromisso é que assume, que diga claramente estas obras vão ou não vão ser feitas dentro do atual quadro comunitário, sob pena de qualquer discussão sobre o próximo ser irrelevante. Como digo, os quadros comunitários, quer o atual, quer o futuro, têm mais dimensões do que as obras públicas. Mas o próprio Governo tem falado nas obras públicas e por isso é que eu trago aqui estes exemplos, mas obviamente há outras dimensões para além desta. No caso dessas obras não serem executadas no âmbito deste programa, qual será a posição do PSD relativamente ao pós-2020? Não levará a mal, eu não lhe consigo responder à pergunta nesses termos. Se as obras não forem executadas, e de facto o tempo perdido pode já ter aqui algo de irrecuperável, mas sobretudo se estas obras não forem executadas, são oportunidades que o país perde. Se nós queremos um futuro melhor, não importa só o que se faz, mas também o quando se faz. Nós temos, neste momento, conseguimos uma negociação para este quadro que nos permite avançar com obras que são importantíssimas para o reforço da nossa competitividade, da nossa capacidade de criação de riqueza, e entendemos que não há boas razões que justifiquem que elas não avancem. E, portanto, não lhe posso responder em abstrato se sim ou não o que é que concordamos para o futuro. Nós não concordamos em abstrato. Temos abertura para discutir o futuro do país, porque obviamente o futuro do país é a nossa principal preocupação, mas não queremos iniciar a discussão de forma que não seja séria e que seja um ponto de partida para o qual possamos tomar posições construtivas, de acordo, de desacordo, são todas elas legítimas, mas opções transparentes que permitam aos portugueses perceber o que é que cada um propõe e como é que cada um vê esse futuro. Eu terei, sobretudo, muita pena, e o PSD terá muita pena, de ver estas oportunidades desperdiçadas. Estes investimentos estavam calendarizados com financiamento atribuído agora. Nós não conseguimos prever o futuro com essa segurança e não sabemos se o não executar agora não se traduz numa oportunidade perdida em definitivo. O adiamento é mau,
3, 4 anos que se percam no acréscimo da competitividade tem muitos custos. Se concretizasse o cenário mais negativo e acabássemos por ter de cancelar em definitivo, seria pior ainda. E não quero acreditar que um governo que tem essa oportunidade a deixe passar. Eu queria saber se o PSD pediu de alguma forma estes dados ao governo, se já fez esse pedido. Nós estamos constantemente a pedir informações ao Governo e, aliás, a prestação de contas sobre a execução dos quadros comunitários é uma obrigação do Governo, não é algo que tenha de decorrer de pedidos da oposição. Embora nós já tenhamos falado do assunto múltiplas vezes, feito em debates diretamente com o Primeiro-Ministro, com os ministros das várias áreas, tínhamos colocado estas questões repetidamente. O que, mais uma vez saliento, não faz sentido é querer lançar uma discussão para o futuro sem responder às perguntas do presente. O futuro só faz sentido a partir de um presente conhecido. Caso contrário, podemos todos estar, como digo, a dizer lugares comuns, generalidades e banalidades, mas isso não acrescenta nada ao país e empobrece o debate político. Isto quer dizer que o PSD não se sentará a uma mesa de negociações para a qual seja convidado sem o Governo responder a esta pergunta, se isso votará ou não as outras? Mais uma vez, eu não percebo como é que se pode negociar uma coisa. Se me pergunta, imagino que nos sentamos a uma mesa e que me pergunta, então o que é que vai fazer a partir de 2020? Se eu não lhe disser onde é que estou em 2020, nenhuma resposta pode fazer sentido, nenhuma conversa faz sentido. E, portanto, não se trata daquilo que o PSD se senta ou não se senta à mesa. Trata-se, objetivamente, de saber qual é o ponto de partida para a discussão. Não pode, vamos dizer o quê? Que queremos todos o melhor para o país? Com certeza, isso está implícito ou explícito em tudo aquilo que fazemos, mas queremos claramente que se saiba como é que cada um de nós diz o que é melhor para o país. Precisamos de saber onde é que estamos para saber onde é que queremos estar. Não, parece-me por demais evidente, nem consigo explicar de forma mais clara. Tenho só mais uma pergunta que não tem que ver necessariamente com os fundos comunitários, tem a ver com as eleições de 1 de outubro e o facto de haver, hoje foi conhecido, haver jogos de futebol nesse dia marcados. Como é que o PSD olha para isso, se acha que vai ajudar a aumentar a abstenção? Não quero dispersar aqui a atenção, não temos nenhuma posição particular sobre isso. Eu posso garantir que vou votar. Espero que os portugueses vão votar, mesmo que decidam ir ao futebol. O dia é grande, dá perfeitamente tempo para votar antes de ir para o futebol, se quiserem fazer a sua opção, mas não vamos fazer nenhuma intervenção nesse sentido. Okay? Muito obrigada.